Hoje eu quero prosseguir então com essa série, olhando para o Salmo 119, e nós vamos olhar para as estrofes 81 e 88. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 119, as estrofes 81 e 88 desse salmo. E nós vamos falar nesse domingo sobre fortalecimento. Fortalecidos pela Escritura. Se a gente já entendeu que a palavra de Deus é o que nos guia, devemos ser guiados pela Escritura, hoje nós vamos olhar para aquilo que nos fortalece na nossa caminhada cristã, aquilo que deve nos fortalecer. E esse salmo, ele é interessante, como também foi o do domingo passado. Você se lembra que no domingo passado eu disse para você que os salmos são cânticos, mas os cânticos eles começam mesmo a partir do salmo de número 3. O salmo 1 e o salmo 2, na verdade não são advertências, não são bem canções. Mas esse salmo 119, ele também é um salmo que se sobressai, que é curioso nessa coleção de cânticos. Ele é um poema e ele é baseado, se você der uma olhadinha, desde o começo dele, você vai ver que no início dele existem umas palavrinhas escritas em cima de cada bloco. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E talvez você se pergunte, puxa vida, o que é isso? Bom, isso daí são as letras do alfabeto hebraico. São todas as letras. Então, o salmista, quando escreveu esse salmo, ele escreveu ele de forma acróstica. Ele escreveu baseado em todas as letras do alfabeto hebraico. São 22 blocos. O alfabeto hebraico, uma curiosidade, ele não tem vogais, ele só tem consoantes. E todas as vezes que a gente precisa fazer a expressão, a palavra com uma vogal, existem uns pontinhos embaixo das consoantes. Então tudo que você está vendo aqui são o nome das consoantes do alfabeto hebraico. Então, se você quiser decorar o alfabeto hebraico, chega em casa, começa a decorar Aleph, Bet, Gimel, Dalet, pronto. Você vai ficar com o alfabeto hebraico decorado na sua cabeça. É mais ou menos como decorar A, B, C, D, E, F, G, H. Esse salmo, ele é dividido em todos esses blocos, e esses blocos, cada um deles tem 8 versículos. É um conjunto de paralelismos que eu já expliquei para vocês e conversei. Hoje nós vamos olhar para esse bloco das estrofes 81 até 88. E nesse bloco a gente vai ver, todo esse salmo, ele aponta para a palavra de Deus. Mas nesse bloco a gente vai ver como Deus se revela para o seu povo, apesar do sofrimento e da angústia. E como nós podemos ser fortalecidos a partir da palavra de Deus, da lei, dos mandamentos e dos seus decretos. Tem 4 coisas que ao longo desse bloco eu quero chamar tua atenção, que ficam claras aqui no texto. A primeira coisa é que nesse bloco o salmista vai falar sobre a sua condição. A condição de alguém que está sofrendo sobre lutas e provações. E ao longo do texto a gente vai observar isso daqui. A segunda coisa é, diante do fato de que eu estou passando por lutas e provações, como eu reajo a essas coisas? Diante das lutas da vida, dos problemas, dos furacões, como está lá nos Estados Unidos agora acontecendo, diante das tempestades da vida, como eu e você reagimos? Como cristãos devem reagir diante das circunstâncias da vida? O salmista vai apontar como ele reage diante das condições que ele está enfrentando. E mais do que isso, uma terceira coisa que a gente vai ver nesse bloco é não só sua condição e como ele reage, mas o que isso gera nele. Porque todas as circunstâncias da vida vão gerar algo em nós. E o salmista vai mostrar o que isso gera nele. E por quê? A quarta coisa. Por que ele reage diante das circunstâncias da vida, para que isso seja gerado nele? Por que ele reage da forma como reage?
Nós vamos fazer isso em 4 tópicos. Vamos ler para a gente entender o que o salmista quer dizer para a gente. Salmo 119, dos versículos, das estrofes 81 a 88. Diz assim, acompanha comigo. Eu estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação. Mas na tua palavra eu depositei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. E eu pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, eu não me esqueço dos teus decretos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigue os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim, os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, palavra encarnada, obrigado por tua palavra inspirada, autoritativa, escrita. Obrigado porque ela nos guia, é lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque ela é suficiente para nós em um mundo em que tantas vozes clamam pela nossa fidelidade. A minha oração é que o Senhor nos ajude a compreender que não são as fases e as condições da vida que determinam como devemos reagir às circunstâncias. Nós somos fortalecidos não pelas circunstâncias, não pelas coisas criadas, mas nós somos fortalecidos por tua palavra, que nutre em nós esperança até que o Senhor volte, até que o Senhor venha em nosso socorro. É assim que oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu gosto muito de história, e eu gosto de histórias sobre a guerra. E uma vez eu estava lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, e estava lendo sobre os campos de concentração. Você já deve ter ouvido, sem dúvida alguma, sobre esse momento da nossa história, de quão triste, de quão horrível foi esse momento da história, os campos de concentração em que não só judeus, mas, enfim, outros grupos em escala menor, mas morreram nesses campos de concentração. Mas eu me deparei com uma história de um homem anônimo, não havia o seu nome nessa história, mas o historiador descreveu a sua história da seguinte forma. Ele estava preso num campo de concentração e o curioso sobre a vida dele é que nesse campo de concentração as pessoas não tinham muitas regalias, não tinham muitas liberdades, você sabe disso. Era tudo muito regrado, elas não podiam ter, às vezes, banho de sol, não tinha muita amizade. Existem filmes que retratam disso, clássicos, filmes que ganharam Oscar, você já deve ter assistido, inclusive. E nessa dificuldade do campo de concentração experimentada, de dor, de sofrimento, de não ver a misericórdia das pessoas, de não ter comida, de uma realidade que apontava não para uma esperança, mas para uma morte, com certeza. No fim da guerra, quando foram lá vistoriar, ver os campos de concentração, encontraram uma frase escrita por um homem anônimo, ninguém sabe quem foi. E a frase dizia o seguinte, da seguinte forma: eu sou capaz de ver o sol brilhar todas as manhãs,
mesmo preso aqui, dentro desse campo de concentração. Eu sou capaz de ver o sol brilhar todas as manhãs. Eu sou capaz de ver o amor das pessoas, mesmo quando ele não é demonstrado a mim. Eu sou capaz de ver Deus, mesmo quando os meus olhos não podem enxergá-lo. Como alguém pode, experimentando talvez um nível de sofrimento tão grande, que eu e você, sem dúvida alguma, por mais dificuldades que a gente passe, jamais vamos conseguir mensurar o que significa isso, um campo de concentração, a realidade da certeza da morte. Como alguém é capaz de expressar o sentimento de esperança sobre a sua fé em Deus dessa forma? Acreditando que mesmo quando os seus olhos não são capazes de ver Deus, diante do cenário da dor e do sofrimento, ele ainda pode vê-lo. Esse homem não estava falando sobre uma capacidade de ver com os olhos nus. Esse homem não estava falando sobre uma capacidade de ver a partir das circunstâncias. Esse homem estava falando sobre uma capacidade de ver a partir de algo que o movia. Ele não era movido pelas circunstâncias boas, de esperança, reais, de expectativas. E isso é muito interessante porque é a mesma realidade do salmista. A primeira coisa curiosa nesse texto que nós lemos está nas estrofes 81 e 82. Fique com a sua Bíblia aberta para que você acompanhe comigo. Porque a primeira coisa interessante para nós tem muito a ver com isso que eu estou te contando dessa história. A pergunta que fica a partir dessa história é: como esse homem era fortalecido diante das circunstâncias da vida, apesar de tanta dor e sofrimento? E o salmista vai responder essa pergunta para mim e para você, porque apesar dessa história, lá na Segunda Guerra Mundial, talvez você hoje entrou aqui por essas portas, não na mesma proporção, mas também passando por algo muito difícil na sua vida, que é para você tão sufocante como. E você não consegue ver Deus no meio das circunstâncias da sua vida. Você não consegue enxergar esperança no meio das circunstâncias da sua vida. Mas olha que curioso, a boa notícia para nós é que nesse texto o salmista revela para mim e para você a primeira verdade que eu gostaria que você saísse daqui entendendo. A nossa condição diante das lutas e circunstâncias da nossa vida não definem a qualidade da nossa fé e da nossa esperança no futuro. Eu vou repetir isso para você. A condição que nós estamos, a nossa condição diante das lutas e provações na vida, não definem a qualidade da nossa fé e da nossa esperança no futuro. E aí, vamos olhar para o texto para entender por que que isso é uma verdade. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe o salmista dizendo assim, olha na estrofe de número 81, e a gente vai perceber os paralelismos. Olha no 81 como ele começa dizendo aquilo que eu disse para você, a sua condição. Ele começa dizendo assim, olha, eu estou quase desfalecido. Ele está dizendo que o seu estado, a sua condição, é de alguém que está quase se desfalecendo diante das circunstâncias da vida que ele está passando. E se você olha para o 82, acompanha comigo para a gente fazer esse paralelismo. Ele vai dizer a mesma coisa, só que de outra forma. Ele vai dizer assim, ó, os meus olhos, eles estão fraquejando. Os meus olhos, eles estão cansados.
eu não consigo ver, eu não estou conseguindo mais enxergar. Para todo lado que eu olho, eu não vejo coisas positivas, eu não vejo coisas boas. Os resultados dos exames não são bons, as conversas com o meu casamento não são boas, parece que o resultado será o divórcio. A conversa com os meus filhos não são boas, parece que cada vez que a gente conversa, mais problemas aparecem. Parece que o desemprego é uma evidência cada vez mais forte, não importa o meu currículo. Ou seja, eu estou quase desfalecido. Os meus olhos fraquejam porque eu estou sendo pressionado de todos os lados, de todas as circunstâncias. Parece que o chão foge dos meus pés. E para todo lado que eu olho, eu não tenho esperança. A minha condição é de dor e de sofrimento. Mas o que a gente percebe aqui, meus irmãos, é que apesar desse homem, desse salmista, estar revelando para nós a sua condição, veja o curioso, é que esse salmista vai apontar para mim e para você que a sua condição, ela não gera, lembra que nós estamos falando sobre condição e como ele reage a essa condição. Dá uma olhadinha na continuidade do versículo, na estrofe de 81. Nós vamos ver que apesar da sua condição de desfalecimento e de olhos fraquejantes, a forma como esse homem reage a essa condição não é de desfalecer e entregar os pontos, não é de fraquejar e de se entregar aos seus problemas, mas olha como ele está reagindo. Eu estou quase desfalecido, mas estou aguardando. Olha a estrofe de número 82, os meus olhos fraquejam, mas eles fraquejam não porque eu estou desanimado, porque eu não vejo as coisas, eu estou fraquejado nos olhos de tanto esperar. O que esse homem está dizendo para nós é que apesar da sua condição, ele está reagindo de uma forma não desanimada. Ele não está reagindo aos problemas como se os problemas o sucumbissem. Ele não está reagindo às lutas como se elas fossem a última palavra da sua vida. Mas a forma como ele reage aos problemas é com esperança, é com uma paciência. E essas são as palavras utilizadas aqui. Eu aguardo, eu espero. E quando eu olho para essas palavras de paciência, de aguardar e de esperar, eu me lembro quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo de número 5, versículo 3, versículo 5, ele falou exatamente sobre isso que o salmista está retratando aqui. E ele disse o seguinte, olha, não somente isto, mas nós também nos gloriamos nas tribulações. Eu encontro glória nas provações. A pergunta que fica é, como eu posso encontrar glória quando todas as coisas estão me apertando de todos os lados, Jefferson? Quando eu recebi a notícia que eu vou ficar desempregado, quando os exames, eles não são boas notícias para mim, como pode haver glória nas tribulações? Então Paulo vai responder essa pergunta para você. Ele vai dizer, nós também somos gloriados nas tribulações. E quem é esse nós? Aqueles cristãos que depositam a sua confiança no Senhor, porque nós sabemos o que a tribulação produz. E ele vai dizer o que ela produz. Ela produz paciência. A realidade do mundo que não confia em Deus, que não deposita sua confiança no Senhor, é de que as tribulações da vida produzem neles ansiedade, produz depressão, e eu sou vítima disso.
Eu já compartilhei com vocês um momento da minha vida em 2014, que as pressões de todos os lados que eu estava enfrentando com a minha irmã me levaram a uma depressão profunda. Porque nós somos humanos, nós somos pressionados de todos os lados e a gente sucumbe. Por quê? Porque nós depositamos as nossas esperanças nas coisas criadas. Eu já te disse que quando o médico deu o resultado dos exames da minha irmã, eu cheguei no médico e falei: o que a gente precisa fazer? Quando custa para tirar ela daqui e levar para outro lugar para resolver o seu problema? Porque bons filhos de Adão são assim, meus irmãos. A gente toma as coisas da vida com as nossas forças, com a nossa capacidade. A gente acha que resolve com a cor do nosso cartão de crédito, com o dinheiro que a gente tem investido na XP, com os diplomas que a gente tem pendurado na parede. Só que quando a realidade nos esmaga, não são diplomas, não é Harvard, não é USP, não é PUC, não é nenhuma dessas coisas, não é o teu dinheiro, não é a tua casa, nenhuma dessas coisas vão te socorrer. Então nós sim, por depositarmos nossa esperança nas coisas erradas, somos afligidos por essas coisas. Mas, meu irmão, a palavra de Deus nos ensina que quando eu e você depositamos a nossa confiança no lugar certo, a tribulação, as provações da vida não geram em nós aquilo que geram naqueles que não estão sendo fortalecidos pelo Senhor e por sua palavra. Aqueles que não são fortalecidos sofrem de todos os lados a consequência, mas aqueles que são fortalecidos pelo Senhor, as tribulações produzem paciência. Por quê? Porque a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E esperança em quem? Não naquilo que podemos fazer, mas naquilo que já foi feito por nós na cruz do Calvário. Naquilo que Jesus fez por mim e por você, nos garantindo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nenhuma coisa poderia nos separar do grande amor dele, do seu amor leal. Ele cuida da gente. Não importa qual seja a circunstância da nossa vida. E é por isso que o salmista diz: eu estou desfalecido, eu sou humano, eu sofro as consequências dessas lutas da vida, eu estou fraquejando, mas essas lutas não têm o poder de definir como eu vou reagir diante delas. Elas não vão dar a palavra final, e por isso ele diz: eu aguardo, eu espero, e ele vai dizer para a gente como ele reage, portanto, a essas lutas e provações. Agora olha a continuidade do versículo: reagir de uma forma cristã, sendo fortificado por aquele que de fato define como eu e você devemos reagir às coisas da vida. Olha o que gera em nós. Olha a continuidade das duas estrofes. Eu estou desfalecido, mas eu reajo com esperança, com paciência. E olha o que gera. Eu estou aguardando a sua salvação, Senhor. Estrofe de número 81. E olha a estrofe de número 82. Os meus olhos fraquejam, mas eu espero o quê? A tua promessa. E olha o final da estrofe. Quando você vai me consolar, Senhor? Esse homem tem certeza de que ele pode depender de Deus, independente das circunstâncias da vida. Ele não está titubeando. Ele não tem dúvidas no seu coração. Não importa o tempo, ele diz: quando você vem no meu socorro, porque eu tenho certeza que a tua salvação vem para me socorrer do que eu estou passando. Eu tenho certeza que a tua promessa virá ao meu encontro. Eu só quero, Senhor, quando o Senhor vem, porque o Senhor vem. Não são as condições que determinam como eu e você
vamos enfrentar as circunstâncias da nossa vida. As condições definem aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não são fortalecidos pela palavra de Deus. Mas o povo da aliança, não. Os salvos, não. Os cristãos, não. Esses não são definidos pelas circunstâncias, pelas vozes que clamam pela sua fidelidade. Pode estar desmoronando tudo do seu lado. Você se lembra de Jó? Jó, seus filhos morreram. Jó, seus bens foram deteriorados. Jó, caiu isso. Jó, roubaram seus animais. Jó, seu mundo desabou. Está tudo bem. Eu vim nu para esse mundo, nu eu vou voltar. Glorificado seja o nome do Senhor. Não são as coisas que definem a qualidade da minha fé, a qualidade da minha esperança. E quem define, se não são as coisas, é a palavra encarnada. É onde eu deposito a minha esperança. É o Senhor das nossas vidas. É a nossa verdadeira salvação. Aquele que talvez não vai nos salvar dos problemas dessa vida. Nós vamos passar por eles. Mas é aquele que, sem dúvida alguma, já nos garantiu a salvação que eu e você jamais poderíamos produzir. Portanto, meu irmão, a nossa condição diante das lutas não define a qualidade da nossa esperança no futuro. O que realmente sustenta você, quer seja o que você está passando na sua vida pessoal, e eu não conheço a sua vida, é a palavra de Deus. É nela que a gente encontra fortalecimento. Agora tem uma segunda verdade importante para nós aqui. Versículos, as estrofes 83 e 84. É como se, o seguinte, já não basta passar por dificuldades, algumas parece que não acabam nunca, não é verdade? Eu dei esse exemplo da história da minha irmã para vocês novamente, e isso, meu coração ainda é cheio disso, então desculpa, você vai ouvir algumas vezes eu falar sobre isso. Mas a história dela levou 9 anos, e talvez a sua está levando muitos anos. Talvez seja um diagnóstico que voltou, e você já imaginava que essa história tinha acabado, e agora voltou o mesmo diagnóstico, e como será daqui para frente? Tem lutas que parece que não acabam nunca, que elas se prolongam, e é isso que o salmista vai dizer aqui para a gente. A segunda verdade importante para você, é que por mais difícil e prolongado que seja o sofrimento, ele não define como você vai reagir às circunstâncias. Então, por mais prolongado que ele seja, por mais distante que as coisas se arrastem na sua vida, não é o tempo que determina a reação que você deve ter. Poxa, já faz tanto tempo, né? E parece que Deus se esqueceu de mim. Olha as estrofes 83 e 84, como é curioso. Nessas estrofes, eu e você vamos enxergar essas mesmas 4 verdades que eu falei para você. E nessa parte, tem uma coisa muito interessante que eu quero chamar a sua atenção. Logo na estrofe de número 83. Logo na estrofe de número 83, você vai ver que ele diz assim, ó: embora eu seja como uma vasilha inútil. Essa expressão vasilha inútil, na sua versão, talvez não seja como... a NVI aqui está diferente. Talvez na sua versão esteja como assim, um odre na fumaça. A minha versão da NVI está como uma vasilha inútil. Mas sua versão talvez seja como essa, um odre na fumaça. A expressão está diferente por quê, Jefferson? Porque a expressão hebraica, quando a gente vai traduzi-la, tem a ver exatamente com essa ideia de algo que está pendurado, sendo cozido. Os odres eram feitos de barro. Você já deve imaginar isso, né? Os cântaros eram feitos de barro. Então, imagina essa ideia da fumaça da seguinte forma: um braseiro embaixo, um odre pendurado, e esse odre de barro sendo cozido só pelo calor, e a fumaça sendo esse
elemento que vai ajudando no processo de fazer o cozimento desse odre. Só que, veja que ele vai dizer uma expressão aqui na minha tradução, inútil. E por que a tradução escolheu essa palavra inútil? Porque o salmista está dando uma ideia de que ele está tanto tempo nesse calor da vida, como um odre, sendo cozido, cozinhando ali nesse calor da fumaça. Faz tanto tempo que ele está exposto a esse ambiente calorento, difícil, que esse odre, que era para ser um instrumento útil, ele já está ressequido, ele já perdeu a sua utilidade, ele já é inútil, ele já está seco, ele já não serve mais para nada. Tem situações na nossa vida que é assim, não é, irmãos? A gente olha para o nosso casamento e a gente acha que não dá mais para sair nada dali. A gente olha para as nossas vidas pessoais e por conta das doenças da alma, depressão, o burnout, ou qualquer que seja, e a gente fala, não dá para sair mais coisa boa de mim, eu estou sucumbido por sofrimento. Eu sou um odre que está cozinhando nesse calor da vida, debaixo desse sol escaldante dos problemas da vida, e não sai mais nada daqui. Eu estou tentando, mas eu bato em todas as portas e elas não abrem para mim. É isso que o salmista está enfrentando. Ele está, quando diz sobre esse odre na fumaça, falando sobre uma vasilha inútil, tem a ver com um caráter de severidade do problema, mas também sobre um caráter de prolongamento da dor e do sofrimento. E talvez você esteja nessa mesma condição. Mas olha que curioso, como ele reage a isso? Como você deve reagir a essa situação calorenta e prolongada da sua vida, que você pensa que não vai acabar? Olha no início da estrofe de número 83. Tem uma conjunção concessiva ali, os professores de português aí. Ele vai dizer assim, embora. Ou na sua tradução está aí, contudo. Embora. O que significa isso, Jefferson? Ele está dizendo assim, ó, apesar dos problemas quentes e prolongados, eu não desisti, eu não me submeti a eles, embora eu seja uma vasilha inútil. Olha a continuidade do versículo, eu não me esqueço. Ele está falando de como ele reage às circunstâncias da vida, por mais difíceis que elas sejam. Olha a estrofe de número 84. Então ele diz assim, olha, está difícil, está prolongado, mas eu, embora tudo isso, não desisto, não me esqueço, e eu, até quando? Eu espero. E então ele vai dizer o seguinte, eu espero para que você castigue os meus perseguidores. Essa expressão para que castigue tem a ver com uma esperança de alguém que está esperando por um livramento. E os meus perseguidores não tem nada a ver com aquele que não me ajudou na prova, sabe, que eu disse no domingo passado? Quem não me ajudou na prova e agora me viu na bênção. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Perseguidores aqui apontam para aqueles, como a gente vai ver nos versículos adiante, que por todos os lados nos querem fazer desanimar, para não confiar na palavra de Deus e confiar em todas as outras coisas dessa vida. Divorcia mesmo, você vai encontrar coisa melhor aí fora. Não, o que tem? Deixa os seus filhos viverem a vida do jeito que eles quiserem, está tudo bem. São todos aqueles que querem nos fazer acreditar que vale a pena viver de outra forma que não aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Só que todos esses são perseguidores que nos fraquejam, que nos fazem viver uma vida não fortalecida, não nutrida pela palavra de Deus. Então esse salmista está dizendo assim, olha, eu, embora esteja sofrendo e sofrendo de modo prolongado, eu não me esqueço
E eu te peço, Senhor, me livra desses homens. E ele vai dizer como ele quer ser livrado desses homens. Ele vai dizer na estrofe de número 83, eu quero que o Senhor me livre desses homens, porque eu não me esqueço dos teus decretos. Ou seja, a forma como a gente reage às circunstâncias da vida é com esperança no livramento, mas fortalecidos aonde? Nos decretos de Deus, na palavra de Deus. Ou seja, o tempo tem o poder de gerar esquecimento na gente, naquilo que é importante. Já ouviu a gente dizer aquelas frases assim, faz tanto tempo, nem me lembro mais. Faz tanto tempo que eu estou passando por isso, olha, faz tanto tempo que eu não me lembro mais. Faz tempo que eu não me lembro sobre o cuidado de Deus sobre a minha vida. Faz tanto tempo que eu não me lembro disso. O tempo tem poder de gerar esquecimento em nós. Mas o que o salmista está falando é sobre o caráter de uma lembrança presente. Tem a ver com um exercício de disciplina espiritual. Ele diz, eu não me esqueço, apesar das dificuldades, eu não me esqueço. Apesar das dificuldades da vida, eu trago à memória. Você se lembra de algum versículo assim? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quando o profeta escreve sua dor, suas lamentações, ele diz assim, eu quero trazer, eu quero. É uma disciplina, é um exercício. Eu não quero cogitar se vou trazer. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E segundo o salmista, o que dá esperança para ele é não se esquecer dos decretos de Deus. Porque os decretos de Deus, a sua palavra, é o que o fortalece a viver uma vida segura, apesar das dificuldades e do tempo que elas podem durar na sua vida. Portanto, meu irmão, por mais difícil que seja, por mais prolongado que seja o sofrimento, não é a circunstância e não é o tempo que define a qualidade da tua vida cristã, porque você é fortalecido pela palavra de Deus. Portanto, traga à memória aquilo que te traz esperança. E segundo o salmista, o que te traz esperança são os seus decretos. A terceira verdade tem a ver com aquilo que às vezes a gente experimenta no meio do caos. Injustiça. As injustiças que a gente enfrenta no dia a dia da vida. Às vezes com chefes. Às vezes, no ambiente familiar, eu não merecia ouvir isso que ele me disse. Estou tantos anos casada, eu estou cuidando de um processo difícil, de 10 anos de um casamento lá da nossa igreja mãe, em que simplesmente a companheira de um dos irmãos chegou um belo dia nele e disse assim, eu não quero mais, estou indo embora, Deus abençoe, procure um advogado, dê entrada no divórcio. O que aconteceu? Nada. Mas como assim? Pois é, acordei hoje, vi o tempo, não quero mais. Esse irmão me procurou, Isaac me ligou, falou, Jefferson, eu não sei nem o que falar. E aí, uma das conversas que eu tive com ele, diante da postura da companheira, ele falou, eu me sinto injustiçado. Eu gastei a minha vida por ela. Um ano atrás, ela teve burnout, eu pedi para que ela saísse do trabalho. E quando ela saiu do trabalho, eu mantive tudo sozinho. E agora ela está me abandonando. Eu me sinto injustiçado. E então eu orei junto com ele, abri esse texto, inclusive, porque isso foi semana passada, eu já vinha lendo e estudando o texto. Como é que a gente reage às injustiças da vida? Você já deve ter sido injustiçado. Talvez é aquele vizinho que liga o som no último volume, seu filho precisa dormir, e você fica se mordendo para ir lá gritar com ele também, né? E aquele pancadão.
Você fala, não é possível, eu faço tudo direitinho, né? Eu me lembro, deixa eu te contar uma coisa. Minha fase mais jovem, quando eu tinha uns 19 anos, eu comprei um carro, tinha o meu primeiro carro. E aí eu costumava pegar os acostamentos da rodovia Presidente Dutra aqui, da Expressa, para cortar os trânsitos, né? E aí, numa dessas, uma vez, eu fui discipulado, falei, Jeff, você está errado, né? Meu orientador, não pode ficar pegando a você é crente, cara, né? Não pode fazer essas coisas, né? Se você anda pegando acostamento, então fica a dica. Aí um belo dia, um trânsito, e eu lá, bonitinho, pegando o trânsito. Chegou lá na frente, todo mundo aqui ó, no acostamento, e eu com uma inveja, aqui olhando, vou, não vou, dava certo, não vou, o Espírito Santo falava no meu coração. Chegou lá na frente, a Federal estava parando todo mundo, né? E aí me parou. Aí eu falei, não é possível. Hoje que eu estou aqui andando certinho. Aí eu falei, indignado para o policial, falei, mas eu não estava aqui no acostamento. Ele falou, estava assim. E aí eu, indignado, expressando para ele viu minha reação, acho que ele se convenceu. Ele falou, você não estava mesmo? Eu falei, não, eu não estava. Ele falou, então se não foi dessa vez, foi de qualquer outra. Eu falei, meu Deus do céu. Tá bom, entendi. O que eu vou falar para ele? Aí você venceu, né? A gente se sente injustiçado. Essa piada, não foi piada não, mas foi verdade. A gente se sente injustiçado. E talvez você se sentiu já assim. As injustiças que enfrentamos na vida não têm a palavra final também sobre o desfecho da história. Olha as estrofes 85 e 86. Ele vai dizer sobre o que fizeram com ele. No meio de tanta dor, sofrimento, um sofrimento prolongado, como se não bastasse, ele ainda foi injustiçado. Olha como começa a estrofe 85. Cavaram uma armadilha contra mim. Cavaram armadilhas, queriam me ver derrotado. E quem fez isso? Os arrogantes. Os arrogantes fizeram isso. E quem são os arrogantes, irmãos? Ele novamente vai dizer para a gente. Não é quem não me viu na prova, que me viu na prova e não me ajudou. É aqueles que não seguem a tua lei. É aqueles que insistem em me aconselhar que dá para viver uma vida distante da palavra de Deus, de outra forma. Esses homens, quando me aconselham a viver de outra maneira, eles cavam armadilhas para que eu caia nelas. Porque eu acredito no canto da sereia, eu acredito no canto da serpente que diz assim, foi isso que ele te disse, Eva. E a gente acredita nisso, e nós comemos do fruto, porque convencidos de outras vozes que clamam pela nossa fidelidade, a gente abraça essas coisas como se elas fossem verdade. Mas como a gente viu domingo passado, só existe uma verdade, e somente ela é suficiente para nos gerar vida e salvação, e nos guiar seguros de volta para Deus. Agora, olha a estrofe de número 86. Se por um lado os inimigos promovem essa injustiça, os inimigos da palavra de Deus, esse salmista vai falar sobre a sua confiança onde está. Olha a estrofe 86. Todos os teus mandamentos merecem confiança. E o que ele quer dizer sobre isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, eles armam armadilhas porque eles me dizem onde eu devo confiar. E eu às vezes até corro o risco de cair nessas armadilhas. Mas não, Senhor, o que merece confiança não são aqueles que estão me dizendo para ir tomar um café com a secretária. Não são aqueles que estão dizendo para mim sonegar o imposto. Não são aqueles que estão dizendo para mim agir dessa ou daquela forma. O que merece confiança é a tua palavra. É ela que guia para a minha vida, é ela que fortalece, por mais que seja difícil, por mais que seja doído viver de acordo com os teus mandamentos. É ela que merece a minha confiança, porque ela não gera armadilhas para mim. Olha como termina a estrofe 86. Ajuda-me,
pois eu sou perseguido com mentiras. Nessa vida que a gente vive, irmãos, desde o Éden, eu e você vamos ser seduzidos por vozes que clamam pela nossa fidelidade. Pode ser do nosso vizinho, do nosso lado, lá na faculdade, lá no seu trabalho, pelos seus professores, pelas vozes filosóficas, pelas vozes partidárias, porque o segundo turno está aí, te prometendo coisas. Pode ser qualquer voz, pode ser até do seu marido, pode ser da sua esposa, pode ser dos seus filhos, podem ser vozes que estão te dizendo coisas que a palavra de Deus não diz, e segundo o salmista, são mentiras. Quando o seu coração titubear, a sua oração deve ser a oração do salmista, na estrofe 86. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, porque somente os teus mandamentos merecem confiança. Não acredite na tua força, não acredite que você é bom para discernir o que é certo e o que é errado. Não pense que você é capaz de ajudar Deus. Confie e dependa dele exclusivamente, porque somente a palavra de Deus pode fortalecer a sua vida. O que nós aprendemos nessas estrofes é que as injustiças, elas vão acontecer na nossa vida, mas elas não têm o poder de dar a palavra final para nós. Por fim, quando eu e você, então entendemos isso e somos fortalecidos pela palavra, a gente entende que não importa as dificuldades, que não importa o tempo, e não importa as injustiças que a gente sofra, nós somos fortalecidos pela palavra. Por mais intenso que seja o sofrimento, ele gera em nós então um compromisso. Isso tem a ver com uma resposta que vem primeiro de Deus para conosco, e depois de nós, de mim e de você para com ele. Olha o que está escrito nas estrofes 87 e 88. Ele vai dizer novamente sobre a sua condição. E ele diz o seguinte: quase acabaram com a minha vida, Senhor. E repito novamente para você entender. Como que o salmista está dizendo que quase acabaram com a sua vida? Insinuando para ele mentiras de como ele deveria viver a sua vida. Distante da palavra de Deus. Todas as vezes que eu e você vivermos distante da palavra de Deus, nós seremos enfraquecidos para vivermos diante das circunstâncias da vida. A gente não vai encontrar esperança para os problemas do nosso casamento, porque a gente vai ter. Juntou as escovas de dente, irmãos, desde o Éden. O bicho vai pegar assim. Vai pegar com o relacionamento dos nossos filhos. Mas não são as circunstâncias que definem, é a palavra de Deus que define, que disse para mim e para você que você e sua esposa são uma só carne. E quem une vocês não é a capacidade de vocês, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o Senhor que é o elo que une todas essas coisas. Ele tem prazer em vocês. Então, quase acabaram com a minha vida. Mas, olha essa conjunção aqui. Mas, eu não abandonei os teus preceitos. Eu não abandonei. Não importa quão difícil, como eu reajo a isso, Senhor. Um compromisso. Um compromisso de não dar ouvidos a outras vozes que clamam pela minha fidelidade. Vai ser sedutor às vezes, irmão, vai parecer mais bonito aos olhos, mais encantador. Na estrada da peregrinação vão ter luzeiros brilhando. Pare aqui porque é melhor. Não pare, prossiga, peregrino. Vá, continue, por mais difícil que seja. Porque não são as circunstâncias, não é o tempo, não são as injustiças. Segundo a palavra de Deus, o que vai te fazer permanecer até o fim, preservar a sua vida, é a palavra de Deus. Olha a estrofe de número 88. Preserva a minha vida, Senhor.
É isso que o salmista diz. Não é a tua capacidade, é Ele que preserva você. É Ele que te faz ficar firme diante dos problemas. E Ele faz isso por quê? Porque Ele está plenamente comprometido com você, que tem a sua palavra como guia. Olha a continuidade da estrofe. Preserva a minha vida pelo teu amor. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é cheiroso, não é porque você tem 3 dígitos na conta, 4 dígitos, não é por causa da cor do teu cartão de crédito. Ele vai preservar você, que é fortalecido pela palavra e não pelas outras vozes, pelo amor dele por você. Então, quando isso acontecer, quando esse compromisso dele com você acontecer, você também vai responder a esse compromisso. Eu obedecerei aos teus estatutos, eu não vou abandonar os teus preceitos. E por que eu não abandono, Jefferson? Porque é Ele que te preserva. Não depende de você, meu irmão. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5, para a gente encerrar, diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando a gente ainda estava morto em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O que esse texto diz é que eu e você, antes de Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados. Mas em Cristo nós recebemos vida. E essa vida que a gente recebeu implica que a nossa fidelidade a Ele diante do sofrimento, diante do tempo do sofrimento e das injustiças, não se baseia na nossa força, mas na vida nova e poderosa que nos foi dada por Ele, por sua graça imerecida. É nisso que consiste a nossa fidelidade. A fidelidade que a gente demonstra, mesmo nas dificuldades, reflete o caráter inabalável do compromisso de Cristo, de nos redimir e de nos manter firmes. O cuidado de Deus, visto na obra redentora de Cristo, é o motivo pelo qual a gente permanece fiel, mesmo em tempos difíceis. A resposta natural a essa graça imerecida, irmãos, não é outra. A resposta diante dessa graça que eu e você não merecíamos é gratidão. É sermos gratos a Deus. E por isso a gente diz: eu vou te obedecer, Senhor. Não é por aquilo que o Senhor vai fazer. Não é pela porta aberta, não é pelo carro zero, não é pela casa nova, não é pelo dinheiro na conta. Pode a porta não se abrir, ainda que a figueira não floresça, ainda que não hajam frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu te louvarei, Senhor. Porque nós respondemos com gratidão. A fidelidade que surge quando somos fortalecidos pela palavra é uma resposta de gratidão a Deus. Se você quer responder a Ele essa manhã, com essa gratidão, entendendo que você não é fortalecido por nada nessa vida, e não são as circunstâncias, o tempo, ou qualquer outra coisa que define a qualidade da tua vida cristã, mas é a palavra de Deus que te fortalece para viver uma vida nele. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado porque eu e meus irmãos, no calor dessa vida, às vezes a gente se sente inútil também. A gente acha que não vai dar conta. A gente acha que as lutas são maiores do que a nossa capacidade de suportar. São tantas coisas que nos afligem, e algumas levam tempo demais, e os nossos olhos se cansam, a nossa esperança enfraquece às vezes. E no meio disso tudo, são tantas vozes que nos querem
se apresentam como esperança e fidelidade para nós. Nos ajuda e nos faz sermos fortalecidos na Tua palavra, que nos garante que, se o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta, de que não precisamos de mais nada, de que as coisas podem falhar, Senhor, mas que tudo aquilo que precisamos, o Teu amor leal, já temos. Cuida de nós e nos ajuda a nos fortalecermos por Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.